Olá! O mês de fevereiro marcou a retomada das atividades do segundo ano da 11ª legislatura dos deputados da Lemes. Como sempre, acontece uma sessão solene que marca a abertura dos trabalhos, oportunidade em que os parlamentares falam sobre o que esperam do ano. A solenidade de abertura da segunda sessão legislativa da 11ª legislatura, que corresponde ao período de um ano, marca a retomada dos trabalhos após o recesso parlamentar. Conforme o rito, os policiais militares receberam o chefe do executivo na rampa que dá acesso ao Palácio Guaicurus para a tradicional revista A Tropa. A presença do governador é uma previsão da Constituição do Estado e também do Regimento da Casa de Leis. O presidente da Lemes, deputado Paulo Corrêa, juntamente com os deputados estaduais, recebeu o governador Reinaldo Azambuja para a abertura oficial das atividades. Após a cerimônia militar, o governador Reinaldo Azambuja, juntamente com o presidente da Casa, deputado Paulo Corrêa, dirigiram-se até o plenário Júlio Maia. Em seu pronunciamento, o presidente da Casa de Leis destacou a união dos poderes e o protagonismo da Assembleia. Nós vamos discutir sobre a formação das lideranças, da liderança do governo, nós vamos discutir as comissões e nós vamos discutir também qual é o comportamento da Assembleia com os líderes nas eleições municipais que aí virão no próximo mês de outubro. Então, nós temos que nos preparar para isso e a sociedade espera que a gente faça isso. Acho interessante que os deputados que são pré-candidatos, já eles mesmos reconhecem que não poderão participar em comissões permanentes da Casa, de repente na liderança dessas comissões, até porque a agenda também pode ser diferenciada. Mas entendo que nunca houve solução de continuidade durante a eleição, não vai ser agora que nós não vamos conseguir fazer com que as regras sejam obedecidas. Ainda, segundo o presidente da Casa, os parlamentares terão um ano voltado para as grandes questões que envolvem as reformas que devem ser apreciadas em nível nacional. Nós temos vários desafios. Eu acho que uma das principais pautas, eu acho que é a reforma tributária. Nós avançamos bastante aprovando a reforma previdenciária que o governo nos enviou no ano passado, uma pauta difícil, mas que nós saímos na frente. Você vê que hoje praticamente 22 dos 27 estados já enviaram mensagens, aprovados só 6 até agora, e o Mato Grosso do Sul já está aprovado. Mas nós temos também que pensar que é um ano muito difícil do ponto de vista da gente firmar a nossa liderança do Mato Grosso do Sul, tanto no agronegócio quanto nas indústrias, para que a gente possa ficar liberado de uma receita que nos faz muita falta, que é a receita do gás, que cada vez mais o governo tem perdido essa receita e por isso nós fizemos todas as arrumações necessárias o ano passado, com a devida explicação do Poder Executivo, para que a gente pudesse sobreviver. E esse momento eu acho que é um momento positivo para o Brasil. Nós temos aí que enaltecer que nós temos pautas importantes ainda, mas que daqui para frente o Brasil está crescendo e o Mato Grosso do Sul está preparado para crescer. O governador tem seu espaço de fala nesta sessão especial, conforme prevê o regimento interno. No início de cada ano, ele faz a leitura de sua mensagem à população de Mato Grosso do Sul. No documento entregue pelo governador Reinaldo Azambuja ao presidente da Lemes, deputado Paulo Corrêa, foram listadas as principais ações de governo adotadas durante 2019, bem como as metas para este ano. O chefe do executivo também ressaltou em seu discurso que os parlamentares foram essenciais na superação de dificuldades e na aprovação de medidas nem sempre populares para assegurar que o Estado não sucumbisse à crise. A grande diferença é que no Mato Grosso do Sul, mesmo com medidas impopulares, mas necessárias, a Assembleia nunca faltou, não ao governo, ela nunca faltou ao Estado, que são as pessoas, o cidadão e a cidadã. Então acho que isso vai permanecer e vai perdurar, essa responsabilidade, essa atuação conjunta pelas causas maiores da nossa gente, num horizonte muito melhor. Azambuja pontuou que o governo debate questões como cota zero, avaliando mudanças nas medidas dos peixes, alterações de ordem tributária nos combustíveis e prepara para março o lançamento de um pacote de investimentos para atender aos 79 municípios sul-mato-grossenses.
Um dos primeiros projetos aprovados em 2020 foi a extinção da lei que proibia o uso de celular em locais públicos, como escolas. A medida não faz mais sentido, já que agora as ferramentas digitais fazem parte das rotinas da educação. Parlamentares aprovaram 4 projetos de lei, dentre eles um de autoria do presidente da Lemes, deputado Paulo Correia, do PSDB, que revoga a proibição do uso de celulares em escolas, agências bancárias, postos de gasolina e cinemas. Segundo o autor, a lei existia desde 2004, porém não foi regulamentada e caiu no desuso, ao se considerar os novos hábitos de consumo de informações a compras realizadas por aparelhos móveis. Ao menos 400 leis perderam sua eficácia com o tempo, de acordo com o levantamento da Comissão de Controle de Eficácia Legislativa e Legislação Participativa. O grupo de trabalho pretende intensificar os seus esforços neste ano para otimizar a legislação estadual. Tanto que projeto de emenda constitucional, aprovado por unanimidade durante a sessão, passou a permitir a revogação de leis em desuso ou obsoletas. Nós precisamos cada vez mais adequar a nossa legislação nas leis que estão realmente em eficácia. É isso que determina a nossa Comissão de Eficácia Legislativa, de poder verificar ao longo do tempo todas as leis que estão em vigência, se ela tem uma utilidade. Durante esse ano não tem problema nenhum com a eleição, Eu acho que nosso trabalho continua na comissão para fazer realmente a nossa legislação está sendo efetivamente aplicada e as leis com a sua plena eficácia. Os parlamentares cobraram no começo do ano a convocação de professores temporários da rede estadual de ensino. Eles fizeram uma prova para terem o direito de serem convocados pelo Estado. O deputado Pedro Kemp, do PT, fez um apelo à Secretaria de Educação do Estado para que o processo seletivo para a contratação de professores temporários da rede estadual tenha mais agilidade. Segundo o parlamentar, a falta de organização do processo, que foi aberto em janeiro de 2019, prejudicou a participação dos professores. Além disso, o número de vagas oferecidas para professores temporários e efetivos não está de acordo com a lei. Já é um contrato precário, temporário, salário menor e ainda tem que passar por todos esses transtornos, de ter que viajar a longas distâncias. Nós tivemos um acidente de um transporte de professores que vinham de Chapadão do Sul para fazer a prova em Campo Grande, Então é importante que a Secretaria observe esse processo, como ele foi realizado, para facilitar no futuro a vida desses profissionais e tenha uma melhor organização desse processo. Também na tribuna, o deputado Barbosinha, do DEM, alertou sobre a falta do cumprimento do contrato firmado com a concessionária CCR-MS. Atualmente, a duplicação da BR-163, que corta todo o estado, está paralisada, mas os pedágios continuam sendo cobrados normalmente, mesmo com a medida judicial que obriga a redução dos valores cobrados, já que o serviço contratual não está sendo realizado pela concessionária. Recentemente, a CCR alegou que fez estudos que comprovam que não é mais necessária a duplicação da BR-163 aqui em Mato Grosso do Sul. No entanto, ela quer continuar cobrando os pedágios nas 9 praças aqui do estado. Esse valor do pedágio varia entre R$ 5,10 e R$ 7,80. É preciso que as autoridades governamentais, notadamente a ANTT, tomem uma providência urgente, o próprio judiciário. A ANTT tomou uma decisão recente, reduziu o pedágio em 53,94% em média, e o Poder Judiciário suspendeu esse desconto, mantendo os valores vigentes e a CCR inerte. Então é preciso de que nós, que representamos o povo na Assembleia Legislativa, desta casa, fizemos uma audiência pública no ano passado, esta casa ingressou no processo uma expressão latina como amicus curiae, que significa amigo da parte, amigo do processo, aliás, amigo do processo, para poder auxiliar a ANTT nessa discussão com a CCR, porque é muito cômodo, Você pereniza a discussão judicial, cobra do contribuinte o valor cheio do pedágio
e não faz as obras. Então, é trágico e nós temos que realmente discutir e trazer esse assunto à tribuna dessa casa. Seguimos para um breve intervalo. Já voltamos. Intervenções urbanísticas no Parque dos Poderes foi o tema de projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa. Criado há 36 anos, o Parque dos Poderes abriga muito mais do que as secretarias estaduais e a sede do Executivo. É considerado um dos mais belos cartões postais de Campo Grande. Opção de lazer para quem gosta de contemplar a natureza e os animais que vivem na mata. Além de ser um dos lugares preferidos para a prática esportiva em meio à natureza. Nos últimos anos, a proteção ao complexo, que abrange o Parque das Nações Indígenas, o Parque do Prosa e o Parque dos Poderes, foi tema de lei aprovada pela Casa em 2018. Na sessão desta quinta-feira, o deputado Pedro Kemp, do PT, apresentou mais uma proposta, agora para garantir mais rigidez nessa lei. Essa lei estadual, ela visa garantir a preservação de todo esse complexo, que não haja mais desmatamento. Só tem um problema. Esta mesma lei, ela está dizendo que algumas áreas poderão ser desmatadas para ampliação dos prédios já existentes. E aí ela lista 11 áreas, na verdade, que poderiam ser desmatadas, né? E o governo do estado, ele se utiliza dessa brecha na legislação justamente para planejar obras aqui, estacionamentos de veículos, ampliação de prédios, construção de novos prédios. Então nós apresentamos um projeto de lei para suprimir da lei atual essa abertura para desmatamento nessas áreas. Segundo o deputado, a iniciativa da proposta é um clamor de ambientalistas e de diversos segmentos da sociedade. Nós nos sentimos na obrigação de aqui no parlamento apresentar essa proposta para que, de fato, todo o complexo do Parque dos Poderes seja preservado e haja uma preservação daquilo que nós consideramos um patrimônio natural, né, do Mato Grosso do Sul. Na mesma sessão, também foi apresentado o projeto de lei que dispõe sobre a inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, na rede estadual de ensino para alunos do ensino médio. Para o autor do projeto, o deputado Jamilson Nami, o objetivo da proposta é difundir essa linguagem entre os alunos. Antes mesmo de toda a preocupação em torno do coronavírus, projeto de lei foi apresentado exigindo que locais públicos oferecessem álcool em gel de forma obrigatória para a higienização do público. Preocupado em garantir que as orientações dos órgãos de saúde sejam seguidas por órgãos públicos, o deputado Barbosinha, do Democratas, apresentou na Assembleia Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de dispensador de álcool em gel por parte de estabelecimentos públicos e privados em todo o estado. O intuito do projeto é combater a proliferação de doenças virais e contagiosas. O álcool gel é uma ação profilática e já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? A higiene das mãos é uma das melhores formas de prevenção dessas doenças. Portanto, o álcool gel não é um produto caro, né? E, na verdade, você evita por essa ação um custo muito alto para a saúde. E quem banca a saúde são todos os brasileiros, são os contribuintes. Portanto, é uma ação que tem caráter profilático, que tem um caráter exatamente de prevenir, né, nesse momento grave de discussão que nós temos aí, o coronavírus. Também foi apresentado durante a sessão plenária o projeto de resolução que altera e acrescenta a redação do artigo 42, que cria a Comissão Permanente dos Direitos da Criança, da Juventude e dos Adolescentes. A iniciativa é do deputado Antônio Vaz, do Republicanos. O objetivo é debater e criar ações com essa temática aqui na Casa de Leis.
mudanças na liderança do governo ocorreram já no primeiro mês de atividades. O deputado Gerson Claro passou a ser o representante do Executivo entre os parlamentares. Durante a sessão plenária foi divulgado oficialmente o nome do deputado Gerson Claro como novo líder do governo. E ele está agora aqui ao meu lado para falar um pouquinho sobre essa nova indicação. Olha, eu recebo a indicação como uma missão de cumprir um papel que é aqui defender os projetos do governo, que são projetos de interesse do Estado de Mato Grosso do Sul, de interesse público, nem sempre são projetos populares, porque quem governa tem que saber que tem que ter responsabilidade, que tem que cumprir com leis, lei de responsabilidade fiscal, lei de transparência, que tem que ter um papel principal que é da gestão pública hoje, que é fazer com que o governo tenha menos despesa e mais receita, equilibrar as contas públicas. Então, em nome da harmonia entre os poderes, de trabalhar aqui para que os colegas possam colaborar, para que o Estado de Mato Grosso do Sul possa continuar nesse desenvolvimento, continuar com o equilíbrio das contas públicas, nós recebemos a missão do governador do Estado e eu espero cumprir com êxito para que a gente possa ter um Estado de Mato Grosso do Sul no rumo que ele merece. Deputado Gerson, durante esse ano, qual que é o tema que o senhor pode considerar assim, como um destaque, que pode ser levantado aqui durante os debates, né, daqui da Assembleia Legislativa com relação ao governo do Estado? Muitos temas serão debatidos. Nós vamos ter um ano eleitoral, que é importante para toda a classe política do Estado e para a sociedade de maneira geral, mas alguns temas eles vão voltar para cá. A reforma da Previdência foi votada, a parte constitucional, nós temos leis complementares para votar. Nós temos em debate nacional sobre o que estão chamando de PEC emergencial, que são questões referentes ao servidor público, reforma administrativa, reforma tributária, pacto federativo que impacta diretamente nas contas públicas e na gestão do Estado de Mato Grosso do Sul. Então esses temas deverão estar presentes no ano aqui na Assembleia Legislativa e nós vamos estar aqui fazendo esse trabalho para poder cuidar dos interesses do cidadão sul-mato-grossense. Muito obrigada pelas informações, deputado, e um bom trabalho. Obrigado, estamos aqui sempre à disposição. Marité Kogo para o Jornal Parlamentar. 2 deputados de Mato Grosso do Sul passaram a fazer parte da diretoria da UNALI, entidade que reúne as casas legislativas estaduais do Brasil. Os deputados Lídio Lopes e Herculano Borges foram empossados na diretoria executiva da UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais para a gestão de 2020. Aqui ao meu lado o deputado Lídio Lopes, que é o vice-presidente. Obrigada pela sua participação com a gente. E eu gostaria de saber, deputado, a importância da UNALI no contexto nacional e também pelo fato de termos deputados estaduais de Mato Grosso do Sul na diretoria executiva. Bem, para mim é honroso poder fazer parte da UNALI, que é a União de Legisladores e Legislativos, que agrega todos os parlamentares. Nós somos 1.057 deputados estaduais hoje na federação e uma articulação muito pesada, porque todos almejam estar na diretoria. E eu, fazendo base de um estado que em quantitativo de parlamentares é bem reduzido, nós somos só 24 deputados estaduais do Mato Grosso do Sul, que é um dos menor da federação em quantitativo, comparado com São Paulo, Minas Gerais. Então é uma briga de titãs lá você disputar uma eleição na UNALI. E eu, nas articulações políticas dentro da própria União, a gente conseguiu então emplacar Mato Grosso do Sul na executiva, eu ficando como vice-presidente e colocando o deputado Herculano Borges como secretário. É uma grande conquista para Mato Grosso do Sul, mesmo porque a gente consegue com isso estar muito presente nos estados e saber o que realmente está acontecendo no cenário nacional. E deputado, diante de estados como São Paulo e Rio de Janeiro, como o senhor próprio mencionou, que tem muitos deputados estaduais, Mato Grosso do Sul começa a ganhar mais espaço nessas discussões políticas importantes também para o Brasil? Com certeza, eu acho que o nosso estado hoje encampa muito no cenário nacional. Nós temos 2 ministros que fazem parte do governo federal e hoje está representando na UNALI, e isso faz com que a gente chegue nas 27 unidades da federação, nos 27 estados, sabendo o que está acontecendo e tendo uma voz ativa e participativa dentro desses movimentos. Com isso a gente consegue realmente agregar em nível de parlamentos estaduais, trazendo para Mato Grosso do Sul todo um conhecimento que a gente pode granjear a nível de estado, de país. E
Deputado, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, falar sobre os próximos passos, né? Como é que vai ser essa gestão de 2020 com 2 deputados estaduais de Mato Grosso do Sul na Unali? A gente nutre uma expectativa muito grande. Ontem foi impostada a diretoria, obviamente que agora a gente começa a participar, começa a ter uma efetiva participação. Prova disso que eu, já fazendo parte da Unali, consegui fazer uma mobilização na Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social, em mobilizar todos os estados brasileiros, todas as assembleias legislativas, para que a gente encampasse uma frente e levasse dados para o ministro, né, para que realmente os recursos conseguissem sair. Com isso, eu acho que agora, uma participação mais efetiva, a gente consegue avançar e muito. Obrigada pela sua participação, deputado. Parabéns aí pelo cargo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com a população sul-mato-grossense, através da TV Assembleia, e principalmente poder ser honrado em participar da Unali através do Legislativo do Mato Grosso do Sul. Tá certo. Lívia Machado para o Jornal Parlamentar. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Lembrando também que você confere essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até mais!